Bem, boa tarde, pessoal. Como prometido hoje um pouco mais cedo, nós teríamos uma conversa com a professora Luciana, que é uma das autoras que contribuíram com um livro aqui no acervo da editora Mil Fontes. Professora, boa tarde. Boa tarde. Para aqueles que estão nos acessando, nós estamos ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, e posteriormente nós vamos ter esse vídeo também no site da editora, na parte Conversas com o Autor, que é um novo canal que a gente está criando. O livro da professora é Centro de Vitória, Habitação Social Ontem Hoje. Nós estamos também disponibilizando, após o nosso bate-papo, o livro vai estar disponível no site, vai estar disponível na Amazon Brasil, para quem quiser conhecer e adquirir o livro da professora. A professora Luciana, ela é doutora em arquitetura e é no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Federal Fluminense, faz parte do grupo de pesquisa em arquitetura aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, onde realizou o pós-doc, né, está querendo realizar mais um outro aqui também em Vitória. Além desse trabalho, também está desenvolvendo o trabalho da tese de doutorado dela, que estuda a habitação social no Rio de Janeiro. Não é isso, professora? Então, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui na editora Mil Fontes, nesse bate-papo com o Bruno. E assim, com orgulho, nasceu meu primeiro filho, né? Que é o Centro de Vitória, Habitação Social Ontem e Hoje. Tem uma semana que eu busquei o livro aqui na editora. E foi uma sorte ter conhecido o Bruno e a dedicação deles aqui, o cuidado, o carinho com o autor e com a obra da gente, que todo mundo que já escreveu um livro, uma tese, uma dissertação, parece que é um trabalho que não vai ter fim, né? E na semana passada eu tive esse orgulho de buscar o livro. Esse livro, na verdade, ele é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado que eu realizei aqui no programa de Arquitetura e Urbanismo da UFES entre 2014 e 2016. Foi um pós-doc mais longo que eu me propus fazer em 2 anos e que começou com uma proposta de estudar a região portuária de Vitória e, em particular, a habitação na região portuária de Vitória, né? O que me chamou a Vitória foi um trabalho que eu tinha lido de um autor. Eu já tinha escrito sobre habitação popular no doutorado, mas há 17 anos atrás, em 2002, quando eu concluí a tese de doutorado na UFRJ, e com toda aquela movimentação que estava acontecendo por conta do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, por volta de 2010, estava para vir a Copa de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, e a região portuária do Rio começou a ter várias propostas e projetos. Então, comecei a estudar habitação na região portuária do Rio e buscar outras regiões que tratam o porto com toda essa visão da integração com a habitação, com a cidade. E aí eu conheci Vitória através de um artigo, vim pela primeira vez aqui em 2012, então aí já vão 6, quase 7 anos. Já quase capixaba. Quase uma capixaba. Então, certa vez, eu ia conversando com o Grijó, secretário de Educação do município, ele falou que eu sou carioxaba. Eu ainda não tinha ouvido a expressão, mas gostei bastante. Enfim, eu escrevo tanto sobre Vitória, né, de lá para cá, do pós-doc para cá, que eu já publiquei artigos e isso daí vai para casa de uns 20 artigos em vários congressos nacionais, internacionais. Então, já falei sobre Vitória em Portugal, em Lima, no Peru, né? E também pelo Brasil, em várias cidades, né? Agora, eu trabalho sobre Vitória apresentando em Belém do Pará, Salvador. Já apresentei trabalho na UFMG, em Minas, em São Paulo, na USP. Nacionalizando e internacionalizando a Vitória. E a Vitória. Os colegas que ficam perguntando onde fica o Espírito Santo, ó, lê os trabalhos da professora Luciana, tá vendo? Que vai saber onde fica. Sim. E até num congresso recente em Pelotas, me perguntaram se eu era capixaba. Aí eu falei que sou de coração. Porque eu ficava antes tentando explicar que eu sou volta vitondense de nascimento, que eu estudei na UFRJ no Rio, que eu resido em Niterói, que eu trabalho na Fluminense. Mas é muito longa a história. Permanentemente em Vitória. Sim, me hospedo permanentemente em Vitória. Então, eu sei que Vitória já me adotou e eu acabei assim, me encantando com a cidade. Realmente, no fim do pós-doc, geralmente encerra-se um ciclo
E eu não quis que esse ciclo encerrasse, né? Eu me propus a escrever um livro, não era a obrigação do pós-doc escrever esse livro, e cuidei disso durante um tempo, fui atualizando informações e dessa forma nasceu aí o Centro de Vitória, Habitação Social Ontem e Hoje, que é um livro de 170 páginas, é um livro de bolso fácil, né? Dá para ler numa tarde, com uma manhã. É uma leitura assim, que eu procurei escrever não como se fosse uma dissertação de mestrado e doutorado, porque eu queria que esse livro circulasse mais tempo e para um público maior, né? Então, com essa visão assim, de professora, né? E esse livro eu vou bem aos poucos, quase que dando uma aula, começando, né? Lá da formação do centro do município, que na verdade a gente sabe que é do século XVI, mas a isso eu dedico praticamente um parágrafo ou dois, porque como o assunto é habitação social, a demanda por habitação social, habitação popular, ela vai começar no final do século XIX, né? Acaba a escravidão, não existem mais as senzalas, os empregadores não são mais obrigados a fornecer moradia para os seus funcionários e essa população toda que foi ficando desempregada necessitava de habitação. Então, durante um tempo, né, e até hoje a gente tem isso, eles procuram de forma informal, né, de maneira informal, criar alternativas, né? As pessoas precisam habitar, né? Morar está no cerne da questão do ser humano, ele tem um abrigo, um lugar para ficar. Mas o governo, desde o início do século XX, aqui em Vitória a gente vai ver que isso acontece, começa a promover alternativas para a habitação dos operários. Então, até na capa do livro, a gente vai ver as casas do Campinho, é a primeira iniciativa na capital, né, em Vitória, no governo do Jerônimo Monteiro, de habitação para operários, né? Então, as casas do Campinho, na verdade, foram, para mim, assim, a primeira referência. E, por sinal, tirando a vila de Jucutuquara, a vila operária do bairro Jucutuquara, que é contíguo ao centro, era a única referência em bibliografia, né? Quem está acostumado com pesquisa, né, sabe que a gente tem algumas maneiras de buscar informação. Uma em fontes bibliográficas, né, que a gente fala de fontes secundárias, livros, artigos, né, revistas, periódicos. Então, nessa triagem, nessa procura, eu só tinha encontrado Casas do Campinho e Vila Operária de Jucutuquara. E é aí que eu acho que é o mais interessante desse livro. Ele foi toda uma descoberta em campo, né? Andando em loco, caminhando e encontrando esses conjuntos de casas para operário e também em cima de documentação. E aí tem vários documentos de diversos governos que eu consultei, que citavam as obras que eles fizeram. Dentro dessas obras a gente encontrava esses conjuntos de casa e às vezes com localização, fotos que eu fui resgatando. No livro, pessoal, toda essa caminhada que a professora realizou ao centro de Vitória, ele está ilustrado com plantas que a prefeitura tem disponível no arquivo municipal, né? A gente pode tentar mostrar um pouco, tem uma série de plantas, né? Aqui no caso uma planta do centro de Vitória, nós temos plantas que são da virada do século XVIII para o século XIX, século XX, algumas plantas ainda desenhadas, plantas gerais no caso, né? E também temos as fotografias do que hoje seria as casas remanescentes, né, professor? Então também está ilustrado para quem quiser, de certa forma, fazer esse percurso, caminhar um pouco, né? Pelo centro de Vitória, a obra proporciona essa visita virtual, vamos colocar de certa forma, né, para a pessoa acessar essas residências e esses mapas dessas localidades, né? Toda pesquisa, professor, a gente sabe que tem a satisfação, na verdade, inspiração e transpiração, né? E Vitória, assim como grande parte apesar de a gente ouvir muitos elogios, etc., mas Vitória sofre bastante, assim como todas as grandes cidades do Brasil, na verdade, com problemas de guarda das fontes, arquivos, documentos.
Foi uma dificuldade para escrever o trabalho, nesses longos 2 anos que a senhora fez esse pós-doc? Não foi um trabalho, apesar de garimpado, foi um trabalho tranquilo de ser realizado, conseguiu a satisfação de não só ir lá e conseguir a fonte, não a frustração. Né? Às vezes a gente vai procurar um documento e espera tanto ter uma série de frustrações porque não consegue encontrar. Se realizou, conseguiu atingir o objetivo da pesquisa quando a senhora se propôs a analisar elementos comparativos entre as construções das cidades portuárias, como a senhora falou no começo, e com Vitória, conseguiu atingir o objetivo? Sim, a questão de... A ideia, a princípio, né? Sim, era uma análise comparativa no projeto pós-doc. E aí eu comecei a ver uma coisa muito interessante, né? Que Vitória é muito especial, a questão da escala, né? Eu tinha aquela visão de carioca, né? 17 armazéns no Porto do Rio, uma área impossível de você percorrer a pé todo no dia. E aí eu acho que isso também me conquistou em Vitória, né? Eu falo que às vezes é minha volta redonda com praia, porque eu, quando morava em Volta Redonda no interior do estado, eu andava a pé o tempo todo, não andava nem de transporte público, né? Só caminhava. E a pesquisa em Vitória, né, no centro de Vitória, eu conseguia percorrer esses conjuntos todos num dia só. Então a escala é muito delicada, é um fator que me atraiu muito. Eu achei no início, a perspectiva era encontrar 4 conjuntos, 3 conjuntos e olha lá. E aí não, para minha surpresa, nos arquivos, às vezes surgia alguma coisa quando eu achava que já estava fechando um capítulo e a gente teve uma surpresa, que eu fiz uma revisão do livro. Tem uma foto aqui no livro de 2018, porque saiu no grupo do Facebook de fotos históricas do Espírito Santo um conjunto de casas que não dizia localização. E então, em dezembro, né, eu fui para o arquivo do município e falei, não, preciso encontrar a planta cadastral, em algum lugar estava, em São de 44, e a gente encontrou, né, que era a Travessa dos Funcionários em Jucutucara, colado à fábrica, que é hoje a Fábrica de Ideias, né? A antiga União Manufatora de Tecidos e Sacaria de Juta, e isso daí ampliou. Então, esses conjuntos de casa, que a princípio em bibliografia eu não tinha encontrado nem 50, ao todo hoje são 270 casas nesse livro. E eu até acredito assim, podem surgir outras, né? Eu, Luciana, né, a cariochaba, não quis dar conta de tudo, não. Esse livro é um convite à leitura. E eu estava conversando com uma estudante de jornalismo semana passada, que ela estava me entrevistando e começando a falar sobre o livro. E ela disse, Luciana, eu conheço pessoas que moram nesses conjuntos, então eu acho que isso daí vai dar uma repercussão nesse sentido. Ou a pessoa morou, ou algum parente morou, ou conhece alguém que morou, porque são 9 conjuntos de casa, são vários, né, e períodos distintos. Então a gente tem a Casa do Campinho, que começou ali perto do Parque Moscoso, depois tem as casas da Vila Militar, colado ao quartel, a Avenida dos Funcionários, aí tem todos os conjuntos, né, em Coutinho. Depois eu vou para a região da Praça Costa Pereira, seguindo a ocupação da ilha, o encaminhamento que foi sendo dado aos aterros, né? Então a gente tem ali Gama Rosa, Coutinho Mascarenhas, depois conjuntos na Aristides Freire, Deocleciano de Oliveira, naquela região. Sim. E eu sigo para o bairro Jucutucara, então tem um capítulo especial para Jucutucara. Eu não imaginei que Jucutucara era a nação Jucutucara, mas Jucutucara é um bairro muito importante dentro de Vitória. Sim. Então tem uma história, né, que não tem fim, né? Eu agora estou estudando Fradinhos e Maruípe, também um assunto de habitação, quem sabe no próximo livro vem Fradinhos e Maruípe. Então Jucutucara tem muito assunto, né? Teve escola, fábrica. E tem uma coisa especial nesse bairro, porque eu estudei muitas vilas, né, no Rio, Vila Militar, em conjuntos. Então eles eram muito fechados. E Jucutucara, todos os equipamentos que deram suporte à instalação da fábrica e a vila operária, que deu moradia para esses funcionários da fábrica, né, eles estão muito integrados à malha urbana. Então, mesmo com a desativação da fábrica após o incêndio, após o fechamento da Barra-de-Pérola, o restante continuou vivo, né? Não ficou uma cidade operária morta em função
né, um bairro operário que ficou sem vida porque a fábrica parou, porque Jucutuquara tem vida, né? Então a igreja de São Sebastião foi construída pelos moradores do bairro, o mercado, né, municipal, que dava parte de suporte à alimentação, ainda o centro estava a 3 quilômetros de distância, continua, sim, mas a ligação era mais difícil, né, sim, por bonde, enfim. Então a escola técnica, a quadra, a praça, as Durgas, Soares, tudo aquilo dá vida ao bairro, né? Então tem várias casas ali remanescentes, poucas ainda com os desenhos, e essa questão do desenho que eu quero frisar, isso foi muito importante para a percepção do desenho da fachada, porque eu não entro em uma das casas. Então é o que eu observava da rua, e por isso também um leitor que eu vou lá nessa rua procurar essa casa que a professora Luciana fotografou, ele vai encontrar, né? Porque são vistas das ruas, né? Sim. Então eu estou sempre dando endereço, número, dizendo se está preservado pelo município, porque a gente vai ver que algumas estão preservadas, outras estão com indicação de preservação. E dessa forma foi o desenho da fachada que a gente começa a ver que existe uma repetição na abertura de portas e janelas, o friso do telhado, o embasamento, a moldura, né, junto à calçada, que dava uma continuidade, uma ideia de linha de continuação, linearidade, que permitia identificar, né, me permitiu identificar como um conjunto de casas. E o mais interessante, que também é uma questão cultural, né? Aqui em Vitória a gente vai ter a Vila Militar, né? Essa travessa dos funcionários ali, que em Jucutuquara não chega a ser uma vila, então o nome de vila mesmo é a Vila Militar. E depois a Vila Operária de Jucutuquara, ou Vila Monjardim. Aquela configuração de vila que a gente vê em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente não vê aqui em Vitória, né? Aqui tem essa particularidade. E eu acho que quando a gente faz um pós-doc, é o que a gente quer isso, conhecer um lugar diferente, conhecer uma cultura diferente, porque não adianta para o pesquisador ele ficar na zona de conforto dele, ele tem que se atirar mesmo, como eu fiz. Então, dessa forma que você cresce culturalmente, com intercâmbio, que você aprende com as pessoas, né? Então, lendo a história, né, do estado do Espírito Santo, lendo a história de Vitória, aí dá para entender por que começou em 1910 aqui, quando no Rio começava já em 1880. Os voltas fora, sim, as derrubadas dos cortiços. Vitória não teve esse problema de cortiço, não, nem estalagem, casa de cômodo, porque teve habitação, não tinha essa briga por terra que teve em outras capitais. Sem falar que teve uma riqueza em termos de agricultura que permaneceu mais tempo na economia do que, por exemplo, no Rio. O Rio precisou ou foi levado a se industrializar antes, 30 anos. Então a gente começa a ver uma industrialização aqui no início, né, do século XX, começa a acontecer. Antes era fábrica de gelo, assim, Aqui, pessoal, para a gente poder contextualizar, para quem não é de Vitória, não conhece um tanto o Espírito Santo, como a nossa carioca que virou capixaba, né? O desenvolvimento urbano de Vitória durante muito tempo, a professora estudou, acompanhou isso aí, foi centralizado no que hoje seria o centro histórico de Vitória, e depois ele foi gradativamente se espalhando pela Cidade Baixa, e quando houve a necessidade de adequação, e no Rio, na verdade, foi aquela ocupação, de certa forma, uma colocação um pouco desordenada dos cortiços, os governadores de província, os governadores de estado, presidente de estado, presidente de província, foram adaptando os arrabaldes, né? Sim. A gente teve aqui o que hoje seria o bairro da Praia do Campo, futuramente o Jardim da Penha vai ser planejado, aqui onde a gente está hoje, na área do bairro República, foi planejado, então Vitória conseguiu, de certa forma, à medida que foi desenvolvendo a malha urbana, se planejando. A questão é a questão da escala, né? Rio de Janeiro tem o quê? Sei lá, 10 milhões de habitantes? Eu não sei quantos habitantes tem. Vitória, gente, pra vocês terem uma noção de escala, deve ter, sei lá, 250, 280 mil habitantes. Então, a região metropolitana tem 2 milhões de habitantes. A gente juntar o estado inteiro não dá a grande Rio, vamos colocar assim. Então, a questão de escala é essa, né? A dimensão do estado, é claro, um estado economicamente ativo, desenvolvido, mas ainda bem
bem assim, em si mesmo, né? Encismado, vamos colocar, bem centralizado. As pessoas que vêm para cá, nós temos paulistas, cariocas, são colegas, adoram, né? Não tem trânsito da Pontinha de Niterói, não tem Avenida Paulista, não tem. A gente está bem servido. É a questão da escala. E da leitura? O nosso leitor que tem interesse em adquirir um livro, conhecer o livro, o que a senhora tem mais interesse que ele consiga localizar, assim, se localizar dentro do livro, a principal ideia que você tenta tirar, que você gostaria que efetivamente você chegasse ao final e falasse, não, realmente faz sentido, não é isso. Tem alguma ideia que você gostaria assim, não, olha, gostaria que vocês acompanhassem esse mote, prestassem atenção nisso, alguma coisa mais central? Ele tem Bom, o central mesmo é olhar para a habitação social. Sim. Né? Então, o recorte do livro é esse. O capítulo 1 eu já comentei, que são os conjuntos de casa do centro. O 2 é a nação de Cutuclário. E no capítulo 3 eu começo a chamar mais atenção para essa questão da habitação social. Porque esses conjuntos do centro, Casas do Campinho, enfim, todas essas ruas que eu mencionei, eles eram construídos com subsídio do governo, em terras do governo, mas para funcionários do governo. Né? Não era uma habitação a que se candidatasse qualquer funcionário. Então, no capítulo 3, entra numa questão que, principalmente no momento que a gente está vivendo, é bem caro, né? Se a gente olhar para trás na história, e aí uns 100 anos atrás, a gente vivia um momento que não existia aposentadoria. Né? Então, surgiram as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, a Lei Eloy Chaves, né? Sim. E a partir dessas CAPs, as categorias profissionais começaram a se organizar. E depois criaram os IAPs. Né? Então, tem os institutos de aposentadoria e pensão de várias classes. Sim. E aqui em Vitória, e a gente vai ver isso no capítulo 3, os IAPs construíram, mas não construíram no centro de Vitória habitação social. A proposta dos institutos era fornecer habitação para os seus pensionistas, fornecer auxílio saúde e aposentadoria, uma espécie de tripé. As que hoje chamam de caixas beneficentes, vamos colocar assim. As particulares, isso, né? Os institutos, eles tiveram uma sobrevida até longa, né? Até vir o governo Dutra, que tentou, mas não conseguiu tirar essa estrutura, era a proposta. Mesmo assim, ele cria a Fundação da Casa Popular, né? Isso está no capítulo 3. A Fundação da Casa Popular constrói um conjunto enorme que virou um bairro, só que está lá em Vila Velha. Eu cito, é o bairro do Ibis, né? É Alda dos Santos Neve, em homenagem à esposa do político, do governador, né? A primeira dama. E esse conjunto ficou com esse nome Ibis porque entrou junto, né? Foi um pool de fundações e institutos. Inclusive a Fundação da Casa Popular, que foi lançada no governo Lula, e o Instituto de Bem-Estar Social do Espírito Santo, que é o Ibis. Só que eu cito, mas não avanço. Então o capítulo 3 ele é muito interessante para quem quer entender a habitação social, as origens da habitação social, como isso foi fomentado. Né? Então a gente vai ver no centro de Vitória alguns edifícios. Então a gente tem o antigo IAPI, que depois ficou chamado o nome de INSS, o próprio IAPI, o edifício Eloy Chaves e o Sindicato dos Estibadores, que foram construídos com verba desses institutos. Então, eu vejo que o capítulo 3 desse livro é um capítulo de estudo, de reflexão. Depois disso, nos anos 60, na ditadura, a gente teve a junção de todos esses institutos e aí se formou o BNH. Sim. E o INSS. O INSS, que chamava INPS, para cuidar da saúde e da aposentadoria. E o BNH para cuidar da habitação. O BNH começou em 64 e ele em Vitória, ele, como em outros estados, né, ele vai descentralizar um pouco, criando as Coabs. Então aqui a gente teve a Coab Vitória, que depois virou Coab Espírito Santo, e o Inotops, que é um instituto que persiste até hoje. Né? E dessa forma se difundiu muito a habitação no município, na região continental. Né? Sim. Então isso daí é um assunto
de um próximo livro, porque eu já tenho artigos sobre o Jardim da Penha, o conjunto de Sinopó. Um outro município que foi na época muito beneficiado com as obras do Coab, e Inocópolis foi o município da Serra, né? Vários como Eldorado, Serra Dourada, foram planejados dentro dessa perspectiva das Coabs e do Inocópolis. Anos 70, né? Isso, 70, a gente teve uma produção altíssima. E só que no centro, que era a área que eu estava estudando, eu quis mostrar que isso existiu, mas que lá não teve espaço para se difundir. Finalizando os anos 70 e início dos anos 80, o centro passa a ser uma área pouco interessante para a habitação, não há lançamentos de habitação. A Enseada do Sol já estava aterrada, a Praia do Canto já era o bairro de classe mais alta, já existia o Jardim da Penha, né, com todos os seus conjuntos, muito ligado à universidade, e as atividades administrativas que estavam no centro também começam a se deslocar, a migrar, os edifícios já nem todos comportavam. E o centro caiu num período de declínio, de desocupação, né, muros pichados, edifícios abandonados, e aí começa, no primeiro plano diretor de Vitória, a surgir propostas de revitalização no centro. Sim. Aí a gente chegou no capítulo 4. Eu acho que pensar o livro da professora Luciana, pessoal, é uma coisa muito interessante nesse momento crítico de um debate muito importante, principalmente nas grandes capitais, como o Rio de São Paulo, a gente vem acompanhando, os debates a respeito da ocupação e desocupação por parte das prefeituras e do governo do Estado, dos edifícios que, de certa forma, se encontram em estados de abandono nas grandes capitais para a ocupação. De certa forma, a ocupação da habitação social, né? De certa forma, é um retorno a um determinado tipo de política pública que tenta equalizar esse déficit, né? Eu acho que esse terceiro capítulo pensa um pouco dessa forma, quando você vai falar dos antigos hotéis, né? Eles vão ser ocupados, né? Para poder transformar esse tipo de habitação, tentando equalizar um pouco o déficit. Eu acho que é um pouco esse capítulo 3 e capítulo 4 ajuda a pensar muito nessas políticas públicas que, de certa forma, há uma demanda muito grande, agora é uma crítica político-social do papel do próprio livro, do próprio difusão da ideia, que é a lentidão do processo, né? Então, nós temos o prédio do próprio IAPI, que fica numa praça belíssima, né? No centro de Vitória, e do lado do marco da nossa cultura, que é o Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira. E o prédio da IAPI deve estar, sei lá, uns 20, talvez até 20 anos ou mais, desocupados. Sim, tem toda a história dele aqui. E ora a prefeitura toma partido, e aí vale a pena agora deixar um pouco. O prédio estava ocupado recentemente com algumas famílias que foram desalojadas em determinada área aqui de Vitória, né? E elas ocuparam o prédio e depois foram obrigadas a sair, porque deram interesse de posse da União, né? E aí foi até interessante, eu assisti uma reportagem esse dia, a prefeitura multando o governo federal porque o prédio está vazio e o governo federal não toma conta do prédio. Sim. E a cooperativa que é responsável para transformar a habitação social não se movimenta para poder transformar e botar a culpa na prefeitura. Então, assim, o livro é interessante para você pensar esse papel problemático dessa relação entre órgãos públicos que administram as habitações sociais e aqueles que demandam também, de certa forma, a própria habitação, né? Porque é um problema crítico nas nossas grandes capitais, nas nossas grandes cidades. E é interessante a revitalização dos edifícios, e aí vocês, quem quiser ler o livro, para poder ver, eu vou sempre stand-by aqui, pessoal, por isso que a gente está mexendo, certo? Acho que agora até desligou. Mas podem ver Acho que agora desliguei. Mas podem ver na capa do livro, e a gente vai falar um pouco aqui. Ixi, esse aqui é o Wesley, pessoal. Esse aqui é o pessoal. Esse é o Wesley, pessoal, nosso colega, nosso câmera, certo? Não, manda desligar, a gente vai desligar, porque, né? Aproveitar enquanto deixa aí, entendeu? Essa questão dos edifícios, se não fosse a Prefeitura de Vitória, a Secretaria de Habitação,
eu não teria conseguido escrever esse quarto capítulo. Tá? Foi o Sérgio Sá, que era secretário de obras e agora vice-prefeito de Vitória, que abriu para mim a Secretaria de Habitação, me apresentou Carlos Leider, que é o gerente, na época era o gerente do programa Morar no Centro. Sim. E através dele eu pude entrar nos edifícios dos antigos hotéis Pouso Real, Tabajara e Estoril, que ainda não tinham sido entregues dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que estava sendo feito com verba desse programa federal, que depois foi suspenso e agora, quem sabe, né, voltando agora, né, seja viável. Então, a Prefeitura de Vitória tem vários projetos, inclusive para o IAPI, eu pude ver as fachadas desenhadas, várias propostas. Existe realmente esse problema, o IAPI é da União, né? Existe uma proposta da Secretaria de como ocupar, dela gerenciar, dela distribuir esses apartamentos, né, para os moradores, na verdade os futuros moradores, né? A candidatura, o número de interessados é muito maior do que a quantidade que vai ser disponibilizada. Então existem critérios, por exemplo, do INSS que já pegou fogo, está lá fechado com alvenaria embaixo para não ser invadido. Esse edifício ele está também numa questão muito séria, porque é do INSS, mas existe uma proposta que envolve outros movimentos, a Prefeitura de Vitória não estaria sozinha. Tem um projeto para Cine Santa Cecília, todos os projetos que estou falando estão no livro, estão descritos, né? E também para o Pereira Cortes, que é um outro edifício. Então o programa Morar no Centro vai continuar. Os 3 hotéis são emblemáticos, estão na antiga entrada de Vitória, de frente com o Porto, Palácio Anchieta, e foi um sucesso, são quase 100 apartamentos, 96 se não me engano, e estão sendo geridos pela Prefeitura. Ela vai ficar monitorando um tempo até que esses moradores dê conta disso sozinhos. Inclusive, nos 2 antigos hotéis tem lojas embaixo que eles poderiam alugar, e isso daí gera verba para o próprio condomínio, vamos dizer, para a manutenção do edifício. Foi uma experiência fantástica trabalhar com o real, com o que está acontecendo. Então, o livro ele tentou dar conta aí de 100 anos de habitação, que eu vou lá das Casas do Campinho, que é 1911, até 2017, 2018, quando eu estava finalizando o livro com os hotéis que viraram residência. Foi um prazer assim, enorme escrever essa história, assim, difícil de desprender, né? Eu acho que as sortes, vamos dizer, as oportunidades foram muito maiores do que as dificuldades. Eu tive um orientador no pós-doc maravilhoso, o professor Márcio Porto, eu tenho que deixar registrado aqui o agradecimento. E também outros agradecimentos no IFAM, né, que virou meu amigo Mosquito, me ajudou bastante. No arquivo, né, estadual, o Tiago, né, que também conhece nosso historiador, o Bruno, né, deu muito suporte a documentos. No arquivo da prefeitura, né, essa questão da escala, estava acostumada a pesquisar nos arquivos do Rio, que aí você preenche um formulário, solicita, eles vão emitir uma guia, você vai no banco e paga, e volta daqui a uma semana para buscar uma imagem. Eu cheguei aqui em Vitória e falei assim, olha, eu gostaria dessa imagem, posso fazer a solicitação? Ele, não, professora, você já fez, você falou comigo, você solicitou. Aí eu, então tá, quanto é? Não custa, é para você pesquisar, então é para a história do município, não tem custo, me empresta um pendrive, ou seja, uma coisa assim, na hora, né? Então a gentileza, né? Eu fui tão bem recebida, né? Tão bem acolhida, né? Na Biblioteca Pública do Estado, no Solar Bom Jardim, né? A Ângela abriu o arquivo de fotografias para eu buscar mais fotos de Jucutipá. Então, assim, eu posso estar até esquecendo, né, de citar, são tantas pessoas que ajudaram, né, o nosso bolsista, que era bolsista do Nelson, de apoio técnico, Bruno, do GPTA, até assim, não, deixa que eu faça o seu check-in, né, então existiu, para sair o livro, né, um bastidor, uma quantidade de pessoas atrás, dando força, incentivando, né, enfim, nasceu a criança, né, dediquei as minhas 3 filhas, que ficaram lá em Niterói e que torceram muito para que se concretizasse. Pois então, pessoal, o livro da professora Lênia vai estar
disponível no site da Editora Mil Fontes. Nós vamos fazer um lançamento aqui em Vitória, quer dizer, estamos fazendo vários. Vai ter lançamento na Biblioteca Pública, lançamento no departamento do programa de pós da Arquitetura, vai ter Prefeitura de Vitória, Arquivo Público, a gente vai tentar marcar também, uma série de locais. E em breve tem o outro que é o volume que deu origem a esse desejo de estudo, que é o doutorado, que é o Rio de Janeiro. 100 anos de habitação. Exato, 100 anos de habitação lá no Rio de Janeiro também, um trabalho acho que também bem assim, ousado para transformar num livro, né? Mas quem quiser não só conhecer Vitória, passear pelo centro de Vitória, um passeio como leitor, como historiador também, de formação, um passeio de certa forma delicioso para quem não conhece. Parabéns. Não à toa o Sérgio colocou aqui belas palavras, prefácio. Eu vou lembrar, este livro é um convite a acompanhar a construção da cidade presépio a partir das vilas operárias, entender como a cidade saiu do modelo colonial de ocupação para o novo padrão urbanístico que prioriza a salubridade pública. É um livro para ser lido e consultado sempre, pelo seu caráter multidisciplinar. Recomendo esta obra a todos os arquitetos, urbanistas, engenheiros, geógrafos, assistentes sociais, historiadores, gestores públicos, professores, estudantes e pesquisadores. Enfim, é uma obra importante para todas as pessoas que têm interesse em conhecer como aconteceu o crescimento da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. É um passeio delicioso por nossa capital, um livro muito gostoso de ler, 170 páginas. Quem tiver com disposição de ler, lê num dia, um pouco mais um dia talvez, certo? E vai estar disponível, como eu disse, na Editora Mil Fontes, para quem queira adquirir. A professora, eu vou pedir aqui a professora que a gente vai dar um autógrafo no livro, porque vai fazer, a gente vai ter um sorteio, certo, pessoal? Dia 11 é o sorteio. Então, eu espero que vocês que estão nos acompanhando no Facebook, no Instagram, possam lá visitar a página do sorteio, compartilhar, tem todas as regras lá. O Wesley, que vocês viram ali nossa foto maravilhosa, né, nosso colega, criou uma série de regras lá, que ele parece mais, sei lá, a Constituição Nacional, para que você possa, você possa participar. E dia 11 às 18 horas a gente vai fazer o sorteio aqui. Professora, muito obrigado. Muito obrigada pelo sucesso. Nossa visita, a professora é a primeira da nossa série de entrevistas com nossos autores. Fui a cobaia. Em breve a gente vai ter os demais, certo? Nós temos alguns outros livros que estão para sair, já estão em processo, outros que já saíram. A gente vai convidar os autores para participar aqui também das nossas entrevistas, das nossas conversas. E a gente espera que vocês tenham gostado da conversa, do formato, espero que você também tenha gostado. Vai voltar para poder falar sobre o do Rio. Né? Sim, com certeza. Do Rio. E a Editora Mil Fontes, pessoal, está disponível no nosso site, no Instagram, no Facebook, online, e nosso telefone lá também, nosso e-mail, e qualquer coisa que vocês tenham dúvida, informação sobre o livro, é só entrar em contato. Muito obrigado. Editora Mil Fontes, a cada livro uma nova descoberta. Obrigada.